Los Carmeli vitis florimera, splendor celi virgo puerpera. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando este mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, esse mês tão terno, mês tão gostoso de se celebrar, porque celebramos a nossa mãe biológica, né, no segundo domingo do mês, mas também celebramos todo este mês devotado à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Eu sou o Padre Antoniel, sou pároco na paróquia de São Sebastião, que compreende os municípios de Encanto e Doutor Severiano, no Alto Oeste Potiguar. A cidade de Doutor Severiano tem como padroeira Santa Luzia, mas como copadroeira Nossa Senhora do Carmo. E a nossa missão hoje é trazer para vocês um pouco da história de Nossa Senhora do Carmo, no geral, como foi que essa devoção surgiu a esse título, a Nossa Senhora, como também a devoção a Nossa Senhora do Carmo, aqui em Doutor Severiano, como surgiu. Por isso contamos com a presença de apresentação, que irá falar a cada um de nós sobre o início desta devoção a Nossa Senhora do Carmo, aqui em Doutor Severiano. Mas de início, a devoção a Nossa Senhora do Carmo surge com eremitas. Os eremitas eram pessoas que, ainda são pessoas que se retiram, que são mais isolados, e estavam no Monte Carmelo. Por isso, Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Lá no Monte Carmelo, se recordam no Antigo Testamento, na Terra Santa, existiu ali onde Elias e Eliseu estiveram presentes, aonde tiveram contato com Deus, aonde fizeram a sua experiência com Deus, aonde desenvolveram também sua missão. Então, alguns monges ali tiveram essa experiência mística com Nossa Senhora, no Monte Carmelo. Por isso, repito, Nossa Senhora do Carmo, por aparecer, por essa experiência ter sido no Monte Carmelo. A palavra Carmo significa, ou Carmelo significa em hebraico, numa junção de duas palavras. Carmo seria vinha e Elo, Senhor. Então, seria vinha do Senhor. Monte Carmelo, ou seja, significaria a vinha do Senhor. E aqui aparece Nossa Senhora. Se olhamos esta devoção, se dá no momento de grande perseguição. Por isso, no século XII, vemos a experiência da perseguição dos muçulmanos, né? Então, chegaram da Europa, ou chegaram na Europa, alguns monges fugidos da Terra Santa por medo e pela perseguição dos muçulmanos, e elegeram São Simão Stock, que aqui é figura basilar na devoção a Nossa Senhora do Carmo, como superior daquela ordem que estava se instaurando. E este, por sua vez, estava no dia 16 de julho, por isso a data se celebra Nossa Senhora do Carmo, é 16 de julho, ele estava intercedendo a partir da oração do terço, quando Nossa Senhora apareceu com um escapulário na mão, é o símbolo da devoção a Nossa Senhora do Carmo, e dizia a São Simão Stock: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno. Então, a partir daí começa-se a devoção a Nossa Senhora do Carmo, se fundamenta mais ainda, e o símbolo externo, como um sacramental, o escapulário. Claro que o escapulário que nós usamos hoje, que vai aparecer até na tela, a imagem do escapulário, é uma simplificação. O escapulário na ordem do Carmo é uma grande tira de pano mesmo que está no hábito dos carmelitas. Claro que o escapulário que nós usamos, né, o padre usa um escapulário, é mais simplificado como uma forma de corrente. E esse escapulário foi difundido a sua devoção ao longo dos séculos, inclusive alguns papas, e eu recordo aqui o que dizia Pio XII,
que chega a escrever dizendo: devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e ainda, escapulário não é carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. Veja como é lúcida a colocação de Pio XII. Dizer que usar o escapulário, que diz que quem usa terá uma boa morte, não significa, porque eu estou usando o escapulário, eu posso fazer o que eu quiser, mas quando eu morrer terei uma boa morte, irei ser salvo. Não, o escapulário é um sinal exterior, por isso um sacramental, que me ajuda a entender que a minha vida deve ser de tal forma que seja semelhante à de Cristo Jesus, a pedido de Nossa Senhora, lembrando nas bodas de Caná. Faça tudo o que ele disser. Por isso, o escapulário é para nós um sinal de que não devemos pecar. E não o contrário de dizer que porque usamos, podemos fazer qualquer coisa que seremos salvos. Então, essa aqui seria uma síntese da história de Nossa Senhora do Carmo, da devoção à Virgem do Carmo. Agora nós vamos ouvir um pouco da história de como chegou a Dr. Severiano essa devoção e como foi o seu desenvolver. A devoção a Nossa Senhora do Carmo, na nossa comunidade, teve início no ano de 1940, quando a minha avó, mais conhecida como Dona Nanzinha, fez a doação desta imagem trazida do Canindé, no Ceará. Ela vivia bastante doente e fez uma prece. Assim sendo, alcançou a graça e fez a doação desta imagem. A partir daí, a partir da intronização da imagem na igreja de Santa Luzia, começou-se a realização das festas no ano de 1941, quando Nossa Senhora do Carmo passou a ser considerada a copadroeira da igreja de Santa Luzia. A partir daí, juntamente com Dona Chiquinha de seu José Rocha, tiveram a iniciativa de formar um grupo de mulheres denominado Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Eram senhoras que se encontravam na igreja para a oração do Santo Terço. Com o passar do tempo, esse grupo deu continuidade, passando de geração em geração. Hoje, nós temos aproximadamente 100 inscritos, homens e mulheres, porque antes da fundação eram só mulheres, só senhoras. Depois, os homens também tomaram interesse e fazem parte desta irmandade. E as atividades realizadas por este grupo acontecem a cada 15 dias, no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Nós visitamos as famílias da nossa comunidade para evangelizar, levando a palavra de Deus até essas famílias, bem como a oração mariana. E no quarto sábado de cada mês, fazemos a nossa reunião mensal na igreja de Santa Luzia para a espiritualidade do nosso grupo, né? Aumentando cada vez mais, intensificando cada vez mais a nossa fé em Nossa Senhora. E dos institutivos utilizados pela Irmandade, nós temos a camiseta, né, que identifica o grupo, a camiseta de Nossa Senhora do Carmo, o santo escapulário e a fita, né, que a fita também nos dá a segurança dessa fé, dessa confiança e do nosso compromisso com a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Então essa é a síntese da história de Nossa Senhora do Carmo no geral, também da história de Nossa Senhora do Carmo aqui para o povo de Dr. Severiano. Então nós vamos ouvir na voz de uma das cantoras de nossa comunidade, Núbia Abrantes, o hino de Nossa Senhora do Carmo, aqui cantado na comunidade de Dr. Severiano com tanta devoção pelos seus devotos. Após o hino, nós voltamos para a bênção final. Senhora do Carmo, vinde em meu favor, ao
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre vós, as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.